Então as ações do Bradesco estão despencando, uma queda de quase 20% só nesse ano, que está em linha com a queda do seu lucro líquido, que foi 21% menor em 2023 frente a 2022. E aí muitos perguntam, né? As ações do Bradesco são uma oportunidade ou são uma cilada? Tá muito arriscado ou o risco compensa? Vou tentar te ajudar a descobrir isso juntos, com conteúdo, com muito conhecimento. Nos próximos minutos eu vou te dar um panorama completo das ações do Bradesco em 2024, te mostrar como é que ela anda em termos de dividendo e te dizer qual é a minha opinião aqui sobre o Bradesco. Tá entrando na minha carteira, tô aproveitando os preços menores ou deixo ele de fora? O que a gente tá fazendo com os nossos clientes de wealth aqui? Vai saber de tudo isso? Antes de mais nada, comenta. Você é acionista de Bradesco? Sim ou não? E já deixa o dedo no like desse vídeo. Bom, a primeira coisa é entender sobre a empresa. E o Bradesco, ele foi fundado lá na década de 1940, no interior de São Paulo. O primeiro nome do Bradesco foi Banco Brasileiro de Descontos. Daí, Bradesco, que hoje é uma sociedade anônima de capital aberto, que oferece produtos financeiros em dois principais segmentos. Primeiro, serviços bancários convencionais, como operações de crédito, conta corrente, etc. E segmentos direcionados a seguros, como seguros, planos de previdência, etc. O grupo Bradesco hoje é composto por 12 empresas, sendo elas Ágora Investimentos, Next Tecnologia, Bradesco Saúde, Consórcio Financiamento e várias outras como essas que estão na tela. O banco hoje conta com mais de 7 mil diferentes pontos de atendimento no Brasil e 14 agências subsidiárias no exterior. O lucro líquido recorrente do Bradesco em 2023 foi de 16 bilhões de reais, que essa informação por si só parece gigantesca, parece muito dinheiro, mas o fato é que foi 21% a menos do que no ano anterior. Mesmo tendo 71 milhões de clientes, sendo 38 milhões de correntistas, o Bradesco está aí enfrentando grandes desafios. E um ponto de destaque é que o lucro caiu mesmo se comparado a 22. É o ano em que o Bradesco sofreu o empréstimo cedido às Americanas. Acabou gerando um grande prejuízo para o Bradesco e para outros bancos, como BTG e Santander, por exemplo. Você pode pensar, poxa, então foi a fraude das Americanas que causou todo esse estrago no Bradesco? A resposta é que eu já vou te falar mais sobre isso, te explicar em detalhes o que está acontecendo, mas não sem antes falar de algo muito mais importante do que as ações do Bradesco, que é sobre a tua carteira de investimento. As ações do Bradesco, elas podem ser parte ou não da tua carteira de investimento, mas no limite, a decisão de comprar ou não Bradesco, comprar ou não Banco do Brasil, comprar ou não Petrobras, é uma decisão muito menor do que outras decisões importantes do tipo, quanto que eu devo investir em ações? Os ativos que eu estou investindo de renda fixa, eles são bons? Eu estou conseguindo me dedicar tempo suficiente para tomar boas decisões de investimentos ou estou contando com um profissional que eu nem sei que ganha comissões de acordo com os produtos que ele indica? Essas são perguntas muito mais importantes que talvez eu consiga te responder com uma análise de carteira totalmente gratuita, com vagas abertas para sessões de análise e diagnóstico de carteiras de investimentos, com especialistas aqui do Clube do Valor, que vão olhar para como você está investindo, te mostrar como é que está a tua alocação de ativos hoje. Se você não sabe como é que ela é, você precisa de uma análise de carteira, tem uma sugestão de um plano para que você invista com muito mais estratégia. As vagas para a sessão, elas estão abertas nesse momento, só que como são sessões um para um especialista nosso contigo, não consegue atender a todo mundo. Por isso, caso você queira concorrer a uma dessas vagas, tem que preencher um rápido formulário que eu vou deixar aqui no primeiro link na descrição e aqui em cima também, beleza? Dito isso, vamos voltar à história do Bradesco, tá? Por que ele caiu? Os dividendos também secaram. Você abrir aí o Google, procurar as ações do Bradesco, ver que elas caíram mais de 50% nos últimos 5 anos, que mesmo considerando o reinvestimento de proventos, é uma queda de cerca de 40%, muito relevante. Mesmo nos últimos 12 meses, o Bradesco ficou quase no 0 a 0, mas o que eu quero chamar a atenção nesse momento é esse gancho aqui no final do gráfico, esse padrão anzol aqui de análise técnica. Até o dia 6 de fevereiro, inclusive, as ações tinham subido cerca de 6% no ano, mas aí no dia seguinte, pá, elas despencaram. Acontece que no dia 7 de fevereiro, o Bradesco divulgou os resultados do quarto tri de 2023 e os números não foram nada satisfatórios. A expectativa do mercado era de um lucro de cerca de 4,7 bilhões e o resultado não passou de 3 bilhões. A consequência disso foi uma queda na cotação das ações do Bradesco. E como você pode ter notado, a manchete dizia que o lucro saltou 80% no quarto trimestre. Mas essa é uma comparação feita com o quarto tri de 2022. Não é uma comparação justa, porque no quarto tri de 2022 foi o trimestre em que saíram os resultados referentes ao empréstimo cedido às Americanas após a fraude. É um impacto de 4,7 bi. E se a gente olhar para os resultados desse período, as despesas para cobrir os custos de devedores duvidosos aumentou consideravelmente no fim de 22. O número pintado em azul representa a dívida das Americanas e tirando esse impacto da dívida das Americanas, essa despesa continua maior que a média, com cerca de 10 bilhões. Se a gente comparar o PDD, provisão para devedores duvidosos, do quarto tri de 22 com o quarto tri de 23, isso até melhorou um pouco, caiu cerca de 15%, mas ainda assim está na faixa dos 10 bi, muito acima da média dos 3 a 4 bi, por exemplo, performados em 2021. Inadimplência é um alerta vermelho para os bancos. Esse gráfico aqui mostra o percentual de inadimplência acima de 90 dias de atraso no último ano. A linha
linha em vermelho forte a que mais interessa. Formam um arco e mantém uma média acima de 5% desde o começo do ano. E mais, a carteira de crédito do Bradesco teve uma queda de 17% em relação ao ano anterior. É o ciclo vicioso, né? Uma inadimplência maior gera menos operações de crédito para o banco, que se torna mais conservador. As despesas fixas continuam igual e o lucro despenca. Falando de despesas, esse também foi um fator relevante, né? Aumentou 10% na comparação com o mesmo período de 2022. E para não dizer que deu tudo errado, o segmento de seguros até teve resultados ok. De 22 para 23, o crescimento em operações foi de mais de 20%, crescendo 30% em relação a 2022, que deixou o resultado da parte de seguros dentro do esperado. Agora, será que o lucro líquido menor é sinônimo direto de menores dividendos? Lembrando que dividendo é a parcela do lucro que a empresa distribui para os acionistas. Antes de falar se vale a pena ou não investir em Bradesco de acordo com as nossas estratégias, vamos falar dos dividendos. A gente tem aqui uma estratégia no Clube do Valor chamada máquina de dividendos. É uma estratégia totalmente matemática, quantitativa, para a gente chegar numa lista de boas potenciais pagadoras de dividendos. Uma estratégia que a gente testou no passado, o resultado foi muito bom para quem seguiu ela. Eu não vou explicar essa estratégia no detalhe para não tornar esse vídeo maçante também, porque eu expliquei ela nesse livro aqui que está na tela. É um livro digital em que eu explico tudo sobre a máquina de dividendos e revelo ainda 7 ações, são as 7 melhores ranqueadas na máquina de dividendos nesse mês atual. Se você quiser conhecer essas ações e conhecer melhor a estratégia como um todo, aperta aqui no segundo link na descrição ou no link que eu vou deixar aqui em cima. Faça agora mesmo o download do teu material. Lembrando que eu vou te mostrar se o Bradesco passa ou não na máquina de dividendos aqui nesse vídeo. A máquina de dividendos passa aí por 3 processos. Primeiro, uma análise de liquidez. Segundo, uma análise de consistência no pagamento de dividendos. E terceiro, uma análise de relevância dos dividendos. A liquidez mínima diária, bem tranquilo para o Bradesco, né? Quase 1 bilhão de liquidez diária. A gente olha para empresas que negociam mais de 1 milhão por dia. Na consistência de proventos, ela também passa. Pode ver que o Bradesco é bastante consistente em pagamento de dividendos. E a gente vai para o último critério, que é a análise do dividend yield médio dos últimos 3 anos. E aí vamos dar uma olhada nessa linha cinza, que é o payout da ação. Payout é o percentual do lucro que é distribuído como dividendo. Você pode ver que o payout do Bradesco cresceu muito, saiu de 35% para 80% nos últimos 4 anos. O que fez que, mesmo caindo o lucro líquido, a empresa pagasse mais dividendos crescentes, de 21 para 22 e 22 para 23, mantendo um yield alto, na faixa dos 8, 9%, o que dá um dividend yield médio de 3 anos de cerca de 6,61%. Coloca a Bradesco na 24ª posição, então ela está relativamente bem ranqueada na máquina de dividendos, mas há 23 ações melhores ranqueadas do que ela. 7 delas você conhece no e-book, que é o segundo link aqui na descrição, mas esses fatores fazem que aqui no Clube do Valor, para os nossos clientes que estão focados em viver de renda, que estão focados em ações de dividendos, não recomende comprar individualmente para cada cliente, embora, é claro, no limite, muitos clientes têm o poder de tomar a decisão final. E tem alguns, eventualmente, que compram ali Bradesco e querem nossa ajuda, nossa consultoria para outras decisões e tá tudo certo. O importante, o que a gente sempre fala, é ter uma estratégia clara e ter convicção nessa estratégia. Por isso a pergunta, vale a pena ou não investir em Bradesco? Depende de pessoa para pessoa. Eu mostrei aqui sobre a ótica da nossa estratégia, máquina de dividendos, que não coloca Bradesco entre as 10 melhores ranqueadas. Eu quero saber da tua estratégia. Deixa teu comentário aqui se você sente que não tem uma estratégia, está insatisfeito com a sua estratégia, com qualquer ponto da tua carteira. Quero te lembrar que a gente está com vagas abertas para sessões gratuitas de análise de carteira. Para concorrer a uma dessas vagas, aperta nesse botão aqui. E para seguir comigo no YouTube, vou deixar aqui o link de um vídeo bem complementar a esse. Um grande abraço e até mais.